Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo a caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abra-nos a porta. Ele responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais as injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas do reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Irmãos, esse evangelho, neste primeiro dia da semana, o nosso Deus vai dizer que precisamos fazer todo o esforço possível para que nós possamos entrar pela porta estreita. Primeiro vamos entender o que é a porta estreita. É o coração de Deus, é o coração de Cristo. Só são poucos os que passam neste coração. Mas veja, vocês poderiam falar assim: padre, mas não é um pouco contraditório, porque o nosso Jesus disse que ele veio para que todos tenham vida. Todos são todos os seres humanos, é verdade. Só que o nosso Senhor, pela sua poderosa onipotência, Ele sabe que apesar de muitos que foram batizados no nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, não vão conseguir deixar o Espírito mover, não vão. Por isso que Ele está dizendo: fazei todo o esforço possível para entrar na minha vida, para ter a vida comigo. Isso aqui é importante a gente entender. Só que tem um outro detalhe que eu queria só, para a gente juntar essa explicação de Jesus para nós, e a gente precisa entender isso, irmãos. Lá em Gênesis, no livro do Gênesis, capítulo 2, para já aproximando do terceiro capítulo, vocês estão lembrados da maior guerra que foi declarada no mundo para todos nós cristãos e pela humanidade toda? Foi naquele momento onde Deus vai dizer, olha o que Ele disse: essa batalha só vai terminar quando Jesus vier em glória. Ele disse para a Virgem Mãe Maria, ali é uma declaração profética. Ele vai declarar que existe uma inimizade, aqui entrou a guerra, entre a descendência da mulher, ou seja, a mulher e a sua descendência. Aqui a gente tem que entender isso. A mulher
Na Bíblia, eu já falei para vocês que ela tem duplo significado. Primeiro, a igreja. A igreja é a mulher, é a esposa de Cristo Jesus. Ele é o esposo desta igreja que somos nós batizados, tá? Segundo significado de mulher, a Virgem Mãe Maria. Aqui, ó. Sexta-feira celebramos a memória da Virgem Mãe Rainha, a Gebirá. Então, igreja tem esses dois significados em Gênesis e também no Apocalipse, tá bom? Nós católicos precisamos entender bem isso, os dois significados: igreja, esposa, nós, e também ela, a inimizade com a mulher, Maria, mãe de Deus, mãe de Jesus, mãe de Deus, a Theotokos. Bom, Deus declarou uma inimizade porque Ele falou: não existe amizade entre o mal, e o mal vem de Satanás, com todos os demônios dele. Ou seja, existe uma inimizade. A descendência da mulher, em primeiro lugar, é Jesus, o Filho. A segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor na Bíblia significa aquele que é Deus, ok? Descendência, se é Jesus, Jesus quando batiza você e eu, me batizou e batizou você, você passou a ser corpo de Cristo, então você também é descendência. Assim a igreja, na sua tradição, declara: existe uma inimizade entre a descendência da mulher, nós batizados, batizadas, e o maligno. Isso aqui tem que ser bem entendido para a gente entender o evangelho de hoje. Bom, então no batismo, o que significa a matéria água? A água, por imersão. O batismo mais bonito que tem é aquele que você coloca a pessoa inteira dentro da água, a criança, né? Ou adulto, e levanta ele. Esse gesto de afundar significa, atenção, por causa do pecado primeiro, tudo aquilo que ficou no coração do ser humano, uma falsa ilusão de que o que eu senti na minha carne, que me leva a prazer, eu devo fazer. A felicidade está em sentir o que eu sinto na minha carne. Então veja, o batismo significou isso, que seja destruído isso, ao afundar aquele ser humano na água. A água, ela tem dois significados: de purificar e de destruir. Por isso que a gente mergulha, por isso que joga também na cabeça da criança a água. Significa, seja destruído toda a ação mentirosa de Satanás, que gerou um velho Adão, aquele que vive pela carne, jogou dentro nas profundezas da água. Eu até usei outro dia um termo aqui, que não tem uma lógica, mas é só para a gente entender. Foi enterrado na água. Quando levanta a criança ou levantou o adulto, significa, tem agora a vida de Deus, devolvida. A palavra é, Deus veio devolver a imagem dele perdida, quando o homem virou as costas para Deus. Então o batismo, ele tem este significado. Quando eu sou levantado, um novo Adão. Na Bíblia a palavra novo Adão é Jesus, a vida de Cristo, pelo batismo. Tá certo? Bom, então vamos lá. No dia que eu fui batizado, pela fé eu fui salvo. Atenção aqui, pela fé eu fui salvo. Eu tenho a semente, sabe o que é semente? Abre um buraquinho na terra, bota a semente lá, fecha a terra, joga água, a semente está lá. Com o meu desenvolvimento aqui, a vivência aqui nesse mundo, a tendência é que aquela semente vai me formando o quê? No corpo de Cristo, que eu tenho a imagem de Cristo. Vou mais além, segundo o decreto da fé.
eu tenho sentimento de Cristo começando a viver em mim. Padre, onde está isso? Está lá na carta de Paulo. Paulo não escreveu? De tanto eu deixar Cristo ir vivendo em mim, me formando, já não sou eu, o velho Adão que vive mais. Quem é que está vivendo agora em Paulo? É Cristo. Então o que acontece? Como uma semente, a gente recebeu no dia do batismo. Então, antologicamente, fomos todos salvos na fé. Significa, eu creio que Deus já me deu a vida dele. Ele abriu, olha o termo, gente, olha o termo aqui. Ele abriu o caminho que antes estava fechado. Nós não podíamos ser salvos, não tinha como. A dívida do pecado, que é viver do meu jeito, não tinha perdão. A dívida era muito grande. Então Deus se fez um igual a nós, entre aspas, menos o pecado. Não usou da sua divindade ao se fazer homem, não teve o pecado, e Ele trouxe para nós um da nossa espécie, para dizer, olha, eu vou me fazer igual a você, e vou abrir o caminho, como ser humano, atenção, como ser humano também, para que todos os seres humanos batizados tenham um caminho livre para voltar a ter os sentimentos de Deus, ou seja, para viver a vida com o eterno, tá certo? Então Jesus se encarnou, se tornou homem, e mostrou, com a vida dele, com a estadia dele nesse tempo que ele ficou aqui na terra, como nós somos salvos de nós mesmos, daquele velho Adão. Então o batismo, ele gerou isso em você. Agora, só que Deus não tirou a possibilidade de você deixar tuas vontades, porque aí entra o livre-arbítrio. O ser humano, ao ser batizado no nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, não é removido, não é tirado das entranhas daquele ser uma vontade própria. Por que Deus não tirou? Porque Ele não tirou nem de Jesus. Jesus, sendo homem também, atenção, aqui é um pouquinho da teologia, tá? Sendo homem humano também, Ele é Deus, mas também é homem. Ele nasceu com vontade humana. Para um pouquinho e pensa sobre isso. Vontade humana é igual a sua. Vontade humana chama-se na Bíblia também de psicologia. Por exemplo, a senhora tem a sua psicologia, a sua vontade, que brota do quê? Da sua carne. Eu gosto, eu não gosto, né? Sinto saudade, sinto fome, sinto sede, tenho sono, tá certo? O que é isso? É a sua psicologia, sua, minha. Jesus nasceu assim. Mateus capítulo 1 vai dizer, e ele ia crescendo, olha lá, quem está crescendo? Esse que se encarnou, se fez homem também, ia crescendo em estatura. Estatura significa inteligência, precisou aprender a falar. Quem ensinou ele? A mamãe e o papai dele, o padrasto dele, José e a mãe Maria. Quem foi ensinando ele a palavra de Deus? O pai e a mãe, e na sinagoga onde ele ia. Então Jesus, ele precisou aprender. Então aqui mostra o quê? Que ele tem vontade própria. Ele tinha fome. Ó, essa imagem linda de Nossa Senhora da Lapa, mostra para o povo em casa aí. Olha lá. Se você der um zoom, aquela imagem ela é tão bonita, porque Nossa Senhora, ela está tirando o seio dela, o peitinho dela. E o menininho está olhando para o peitinho da mãe. Quem é o menininho? É Jesus. Ele vai mamar. Ele vai mamar no leite da Virgem Mãe Maria. Olha que coisa mais linda. Ou seja, ele é humano, ele tem vontade de comer, beber. Se ele não comesse, ele morreria como qualquer um de nós morreríamos. Aí outro dia, eu disse aqui na missa da parte da manhã, ele era um menino, um rapaz, como um bom rapaz, perfeito, homem, no sentido Deus também. Vocês acham que Jesus, ao olhar para uma mulher bonita,
sendo ele um rapaz, ele não ia achar ela bonitona? Claro que ia. Como todos os homens atraídos por uma mulher, no caso aí, né? Ele também ia sentir uma atração muito bonita por uma mulher. Só que ele não tinha essa deficiência que todos nós homens têm, que não só acha ela bonita, deseja-a. Jesus não tinha isso, porque ele não tinha o pecado. Mas ele também admirava as mulheres, claro, como um rapaz. Então entenda, Jesus, aí vocês vão analisar isso aqui, olha que interessante. Lá no capítulo 10, na carta aos Hebreus, Deus, ele quando entra no ventre da virgem, da mulher, ele imagina uma cena como fosse um desenho. Ele vem descendo, descendo, descendo como um espírito e vai entrar no ventre da mãe. O ventre de Maria agora é a nova arca, a arca nova, é um símbolo, né? É uma simbologia. A palavra vai ser colocada dentro da arca da nova aliança. Então na hora que ele vem descendo para entrar, ou entrar no jardim novo do Éden, que é muito lindo, gente. A gente pode pegar e fazer que nem uma aquarela que fez Toquinho naquela música. Ele brinca, então Deus ele brinca com a criação dele. Então uma vez ele fez um pomar, colocou um homem e uma mulher, não foi? Só que ali houve uma rasura. Agora ele vai falar, eu vou fazer um novo pomar. Qual é o novo pomar? O ventre da virgem. E ali ele vai colocar um novo Adão. Vai sair agora do pomar, do jardim, do novo Éden. Vai sair agora um novo Adão. Olha que coisa linda. Então ele prepara, na hora que ele está entrando nesse jardim, ele vem rezando. Leia lá, em Hebreus, está escrito assim. Jesus entra dizendo assim, ó, bem na horinha. Eu fico imaginando assim, ó. Se a gente pudesse colocar com uma concordância de tempo, como fosse essas imagens de televisão, que o cara da meia-noite no Rio de Janeiro mostra, ao mesmo tempo que está acontecendo em São Paulo, mostra lá na Bahia, todo mundo soltando fogos à meia-noite, não é? Imagina essa cena, o arcanjo Gabriel, ao escutar da virgem mulher, a mãe Maria, sim, faça-se em mim segundo a tua palavra. No mesmo instante, imagina uma cena assim, Cristo entrando no ventre dela, rezando, em Hebreus. Como é que ele rezou? Pai, olha aqui, mas chega a arrepiar meus pelinhos do braço. Pai, tu me destes uma carne, um corpo. Olha, um Deus da segunda trindade, que era verdadeiramente Espírito perfeito, segunda pessoa da trindade. Olha ele entrando, ele vai rezando com o Pai, um grande diálogo. Pai, tu me destes um corpo, para que eu venha para minha esposa, a igreja. Mas olha como é que ele termina a frase. O término dessa frase é o máximo, e que reflete o evangelho de hoje. Ele vai dizer assim, para que eu venha fazer não a minha vontade, mas a tua vontade. Aqui está a máxima, aqui está a operação da salvação todinha, tá? Então o que aconteceu? Ele veio para fazer a vontade do Pai, mas lembra que o padre disse antes, mas Deus não tirou ele de ter a vontade própria dele, sim ou não? Sim, mas olha como é que ele entra rezando. Ele está dizendo assim, Pai, tu me destes um corpo, agora eu tenho vontade própria. Como você nasceu com vontade própria, como você nasceu com vontade própria, como o padre nasceu com vontade própria, como esse menininho nasceu. Mas ele já vem dizendo, olha como é que ele já faz a assinatura, que é o ensinamento para você e para mim que somos batizados. Mas eu não vim para fazer a minha e a de Jesus não estava quebrada, hein? A vontade de Jesus não tinha rasura nenhuma, vocês concordam? Porque ele não tinha pecado. Mas ele está ensinando nós, a infância, que temos a rasura. Ele já está dizendo, ó, mas eu vim fazer a tua. Ele está mostrando para nós.
O que é receber o batismo? É ter agora a vontade do Pai, o Espírito do Pai, agora que deve me mover. Não aquela vontade que eu tenho liberdade de falar, eu quero fazer isso na minha vida. Eu quero criar meus filhos desse jeito. Eu não quero ter filho. Eu quero namorar desse jeito. Eu quero fazer relações ou não ter relações. Veja, isso é você. Isso aí é aquilo que Deus também deixou para Jesus, só que não quebrado. Mas ele fala, olha, eu não uso a minha, eu vim fazer a tua. A tua, Senhor. Você sabe que tem uma tese, isso aqui, não sei se o diácono já ouviu isso aqui alguma vez na teologia. Chega a assustar um pouco. Mas como Jesus, ele também era humano, teve um momento, não é que ele errou, é que ele acreditou que pela pureza dele, e por ele saber o que ele vinha fazer, ele usou um jeito para salvar o povo. E reparou que o primeiro jeito dele não deu certo? Ele teve que mudar o trajeto dele todinho. Veja, o homem Jesus, que não tem pecado, teve um momento que ele começou a acreditar, ele acreditava, porque ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele começou a usar o mesmo caminho que João Batista usou, Marcos. Convertei-vos, crede, agora o reino de Deus chegou. E começou a mostrar com sinais que Deus veio mesmo. Então foi aí que ele começou a multiplicar os pães, só como sinal. Curar os doentes, como sinal. Ressuscitou alguns que morreram, para falar, só Deus pode fazer isso. Aí ele acreditou, agora, aí entrou um pouco lá da humanidade dele aí, que isso levaria as pessoas a falar, amém, Deus chegou e vamos agora seguir a Deus. Só que Jesus percebeu que esse caminho que ele estava usando no primeiro momento, estava levando muita gente a pensar que ele era o novo rei, queriam fazê-lo rei. Por isso que Jesus começou a dizer assim para os apóstolos dele, depois que ele fez aquele grande milagre da multiplicação dos pães, aquele povo veio em cima de Jesus como se estivesse vendo assim um novo rei que chegou perfeito, melhor do que rei Davi, e queriam decretá-lo o novo governador de Israel. Quando Jesus percebeu isso, o que ele fez? Suba rapidinho na barca, vai para o outro lado, eu vou acompanhar você, já vou lá. Mas Senhor, olha o povo, aí o povo está endoidecido por você. Faça o que eu estou pedindo para vocês, entra no barco agora e vamos sair daqui. Por quê? Jesus percebeu que o povo não estava entendendo. Aí o próprio Hebreus, o livro em Hebreus, diz que Jesus, junto com o Pai, na oração, ele orava e chorava muitas vezes e suplicava ao Pai. Mas por quê? Porque Jesus estava vendo que o método primeiro que ele estava utilizando, o povo não estava vindo por aquilo que Deus era, mas por aquilo que Deus podia dar para eles, comida, podia dar um bom salário, podia dar emprego, podia libertar eles das mãos lá do Israel, do povo romano. E Jesus começou a clamar e chorar. Jesus não chorou só 2 vezes não, está lá em Hebreus, está escrito assim, e Jesus chorou muito, suplicava com clamor e lágrimas àquele que o enviou. Por que Jesus clamou tanto ao Pai? Porque ele queria, na comunhão na Trindade, que o Pai, na sua humanidade também, o revelasse. Olha isso aí, o que ele tinha que fazer. E o Pai foi revelando para ele que ele só tinha um método para aquele povo começar agora a segui-lo por aquilo que Deus é, e não por aquilo que Deus pode dar, entregando a vida dele na cruz. Por isso que Jesus começa agora a entrar no ritmo de ir para Jerusalém, porque é lá em Jerusalém que ele vai morrer. Você vê, todos os evangelhos você vai ver assim, ó, Jesus começa a caminhar, nesse longo caminho que ele faz para Jerusalém para se entregar, é onde ele vai tendo aqueles encontros com a cananeia, com aquela prostituta, com aquele leproso, com aquele cego, e com todos aquele rapaz que perguntou o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna. Jesus estava indo para morrer.
Quer dizer, o próprio Cristo precisou mudar o seu método de salvação, porque na sua humanidade ele precisou se ajustar junto com o Pai. Vocês estão entendendo? E o Pai revelou para ele: é entregando a tua vida, e chegou o momento, é na cruz, e lá, é ali, é com a tua entrega que você vai abrir o caminho de salvação para esse povo. Lembra, Jesus não sabia tudo, ele foi aprendendo, olha, ele foi crescendo em estatura e sabedoria. Então ele precisou aprender. Por isso que quando ele era rapazão, ele já começou a pegar os apóstolos dele. Ele tinha uma reta intenção maravilhosa, só que ele percebeu que aquilo não ia dar certo. Vocês estão entendendo isso? Aí você pega o evangelho de hoje, este aqui, alguém pergunta para ele: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? E ele afirma, ao responder: batizados, fazei todo o esforço possível ao estar nessa terra aqui, para entrar na vida eterna. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: o esforço é lutar contra a sua vontade, e isso não é fácil, porque nós todos temos uma vontade própria, e nós já batizamos nós batizamos a nossa vontade como boa. Eu quero educar bem os meus filhos, eu quero me casar assim, assim, assim. Olha como a gente já batizou, está vendo? Todos nós. Até eu, quando eu pensei, se Deus me fizesse padre, eu me batizei. Eu quero ser um padre assim, assim, assim. E se Ele me der a oportunidade de estar em tal lugar, eu vou agir assim, assim, assim. Sabe o que aconteceu? Deus me fez padre. Só que pelo percurso do meu sacerdócio, muito daquilo que eu batizei como verdade para mim, dos meus sentimentos como algo bom, Deus virou de ponta cabeça. Falei: nossa, mas eu não esperava isso no meu sacerdócio. Pois é. Lembra que Jesus teve que mudar o rumo dele? Ele foi o primeiro a ter que vou usar um termo aqui, olha, vou usar um termo que não é este. Ele precisou aprender a se converter também, não do pecado, que ele não tinha pecado moral, mas ele precisou se converter daquilo que na humanidade dele ele achava que estava correto, que era bonito. Quantas vezes você tem um plano para a tua família, e no meio do caminho, tudo aquilo que você imaginou vira do avesso, e aí vem uma tentação de falar: Deus não existe. Cadê Deus nessa hora na minha vida? Não é? Aqui chegou no Evangelho, viu, Fátima? Aqui chegou no Evangelho. Eu não esperava isso. Aí Jesus vai falar: por isso que na fé todos foram salvos, mas se não esvaziar do teu querer, eu não te conheço. É a hora que ele falou: eu não sei quem tu és. Pelo amor de Deus, Jesus, eu sou o Padre Marcos, aquele que levou tanta gente para batizão. O diácono Marcos estava junto comigo, era aquela multidão. A gente ia todo domingo, comíamos a refeição junto contigo, que é a Santa Missa, que é a Eucaristia, né, o Corpo Santo. Não te conheço. Então quando é que Deus me conhece? Quando eu luto para não a minha vontade acontecer, por mais bonita que ela seja, minha senhora. Às vezes a gente batizou o filho ou a filha para viverem assim, assim. Está tudo bonitinho no coração da mãe, pois pode acontecer lá pelas tantas que aquele menino comece a ter um comportamento fora da doutrina católica, e pode envergonhar a mãe e a sociedade onde a pessoa está. E aí? Agora chegou o momento de fazer todo o esforço possível. Para quê? Não se escandalize com aquilo que te acontece. Peça, cura-me, Senhor, para que neste momento, com isso que me chegou na minha vida, chegou, o que eu faço? Converta-me. Eu não posso entrar na tua vida com os meus sentimentos,
porque eu confeccionei e batizei, que este filho que o Senhor me confiou, eu só tenho ele como perfeito para mim, se ele fosse do jeito que eu imaginava. Pois Deus derruba essa tese. Pois Ele derruba essa tese. Vocês estão entendendo? Vocês estão conseguindo entender onde o Senhor está falando? Fazei todo o esforço possível para entrar no meu coração. O coração de Deus é um coração que Ele ama porque ama. Ele não ama porque você é bom. Ele ama porque você é um chamado, um eleito de Deus. Claro, se a gente puder dar o testemunho para que a pessoa, da perfeição do que é certo, diga o que é certo para o teu filho e para a tua filha. Mas se ele não viver o que você está falando de certo, o Senhor espera que você se converta para amá-lo do mesmo jeito, naquilo que ele optou a viver. E que o seu coração não se escandalize com isso. Reze pela conversão dele, mas o ame. Tem gente que deserda o filho, dependendo do que ele tomou como decisão para viver. Tem pai que fala, ele não me chama de pai não, eu não tenho filho desse jeito. Não é isso? Por quê? Porque o pai batizou no coração dele, na vontade própria dele, um filho que na cabeça dele tinha que ser perfeito. Aqui é um laboratório, irmãos. Aqui não é o céu ainda. Eu posso viver o céu a partir do momento que eu deixar o Espírito de Cristo começar a me levar. O céu começa a acontecer. E depois um lugar com Ele. Então veja o que o Senhor está colocando para nós. Ah, foi batizado? Fui. Estou salvo? Na fé. Agora, não se esvazie de você na luta para ver o que acontece. Deus não te conhece. Porque veja, se houve uma guerra, a guerra foi viver do meu jeito. O que é a guerra lá? Colocarei inimizade entre a mulher, sua descendência e a serpente, o mal. Entenda, por amor a Deus, que isso aí é a maior interpretação da igreja. A guerra maior na minha vida, o mal maior na minha vida foi a ilusão de eu querer viver segundo o meu jeito de pensar. O meu. Padre, mas é bonito o que eu penso. É bonito, mas não é empurrado pelo Espírito Santo, é por você. E quem foi que enxertou os teus sentimentos para viver do teu jeito? Satanás. Então existe uma inimizade, você é descendência de Deus. Por isso que Jesus está falando, é uma luta diária. Eu sempre dei testemunhos meus para entrar na tua vida, na tua. Eu queria que o meu pai vivesse e não morresse logo não. Pois Deus contrariou todos os meus batismos em relação eu ser um homem padre com meu pai por perto. Deus não permitiu. Porque olha a segunda leitura de hoje. A correção que Deus faz na tua vida, pode dizer, esse castigo mesmo, é um castigo. Hoje você não entende e você se revolta. Hoje, como um pai que corrige o filho que ama. Olha como é que Deus está falando. Deus permite que você experimente com filho, com matrimônio, com saúde frágil, com uma pobreza que você não sai dessa mendigagem financeira. Até isso Deus permite. Se você analisar o mistério do Espírito, é por amor. Agora, se eu pensar do meu jeito, eu me revolto. Eu lembro de uma família, eram em 5 irmãos, né? Um era o mais pobrinho deles todos. Todos bem de vida, apartamento comprado, casa própria, ia viajar na praia, coisa que todo mundo quer, é quase que normal, né? Quase. Mas aquele que é irmão do mesmo sangue, amado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, esse não foi feliz na sua vida financeira. E já tem uma certa idade e ainda não se encontrou firme monetariamente. Os outros tudo bem. E às vezes ele questionava: aonde eu errei? Não é você não, meu irmão. É a mesma coisa aquela passagem na Bíblia,
quando o rapaz vê o menino cego e pergunta para Jesus: Senhor, esse menino é cego? Por qual motivo? Pelo pecado de alguém próximo a dele, ou por causa do antepassado dele? Jesus falou: nem uma coisa nem outra. Esse menino veio aqui como sinal de graça de Deus. Olha o termo, graça de Deus, graça. Mas ele nasceu cego, é graça de Deus. Os meus pensamentos não são os seus. Veja, o Espírito, ele pensa sobrenatural, e nós pensamos segundo o meu querer. A gente se revolta quando nasce um filho com síndrome de Down, ou porque ele tem outro nome que é quase normal, nem parece que é doente, mas vai ver, ele já tem uns probleminha. Como é que chama? Autista, tem graus de autismo. A gente fala: mas onde eu errei? Não errou não, filho. Foi amor de Deus, viu? Está lá, segunda leitura. Hoje você não entende. No Espírito entenderás que Deus está te amando. Deus está te amando. Deus quer ver se você é mãe suficiente, pai, como Maria foi mãe especial, para ter um filho especial que foi Jesus. Vira a caneca. Mãe especial é quando Deus confia um filho que às vezes ele tem probleminha na cabeça, ou que vai passar por um tormento com um filho que vai envergonhar a sociedade, mas você é a mãe especial. Deus permitiu que esse filho fosse da pá virada. Quero ver você agora viver no Espírito. Fazei todo o esforço possível para entrar no coração, no Espírito de Cristo. Vocês estão entendendo? É onde a gente fala: meu Deus do céu, que bufetada que eu estou recebendo hoje. Com todo respeito, nós estamos recebendo uma bufetada de Deus, porque nós somos os primeiros a reclamar quando as coisas não são do meu jeito. Eu muitas vezes faço isso. Eu faço comparação. Por isso que Jesus falou: nunca compare a tua vida com nenhuma outra mulher e mãe como a senhora. Aí o filho dela, ó, tudo bonitinho, um já vive lá, a outra está encaminhada, estuda muito, aquela é apaixonada pela profissão dela, vai casar com um homem que é maravilhoso. Meu Deus do céu, minha filha, olha que coisa. Olha, não compare a tua vida. Você é especial, e aqui é um laboratório. Ela terá uma cruz que não é parecida com a sua, mas a sua está te levando a ter a vida de Cristo. Agradeça tudo o que te acontece. Significa: eu aceito e eu bato palmas pelo pecado do meu filho. Não. Agradeça porque Deus permitiu você enfrentar essa cruz. E Ele está cutucando você. Fazei todo o esforço possível para amar esse filho no Espírito. Senão, eu não te conheço. Vocês estão entendendo? Quando Jesus me encontrou, eu estava no maior pecado da minha vida, como jovem de 21 anos de idade. Esse mesmo Espírito é de descendência do Senhor. Ele colocou no meu batismo. E esse mesmo Espírito, Ele me amou do jeito que eu era. Ele está dizendo a mesma coisa para você. Você nasceu pobrinha, nasceu? Nasci. Nesse mundo eu sou pobrinha financeiramente, mas se eu enxergar no Espírito, eu não sou deste mundo. Eu passo por esse mundo. Pobrinha. Amanhã estarei com meu amado. Entenda o que Cristo está querendo dizer, irmãos. Aconteça o que acontecer, fica comigo, Jesus. Isso me basta. Peço o Espírito Santo. Como é que você pede? Cura a mim. Primeiramente a mim. Depois você pode falar: cura também meu filho, cura o meu matrimônio. Mas primeiro a mim. Primeiro quem? Primeiro quem? A mim. Primeiro a mim. Do que? Do meu querer. Como eu queria. Cura. Cura, Senhor. Peça a Nossa Senhora isso. Faça-se em mim, Senhor, segundo a tua vontade. Foi isso que eu não disse? Não foi? Foi isso que a Maria falou? Será que ela falou porque ela é bonitinha? Não, ela falou para evangelizar a senhora.
para evangelizar o padre. Peça agora nessa Eucaristia, irmãos. Muda a minha vida, Jesus. E quero terminar. Eu ainda sou um homem de 50 a mais, né? Mas tem alguns que Deus deu privilégio de mais de 80 anos aqui. E talvez você seja tentado pela tua carne e dizer: eu estou mais para lá do que para cá, né? Como é que fala? Tronco velho não volta mais no lugar, não é isso? Tem mais jeito não, padre? Não tem não? Então vou mostrar para você uma receita aqui, para você fazer assim, ó. Tenta olhar aquele vitral aqui, ó, do lado direito, aqui onde o padre está aqui, ó. Lá. Não olhando para o presbitério do lado direito. Sabe o que é o direito, né? Para cá. Lá vocês não estão enxergando, mas lá tem uma figura de Nossa Senhora no templo. Ela foi levar Deus, que chegou no meio de nós, para consagrar esse menino. Tinha um velhinho, que ele era um sacerdote de mais de 80 anos de idade. Então não fala, depois de estar perto dos 100 já. Estava lá. E não era o dia que ele tinha função lá não. Ele foi levado pelo Espírito Santo. Você imagina, esse homem já pode ter tido bisneto, casado, talvez ele estava até viúvo, talvez, a gente não sabe. Esse homem foi um ótimo ritualista judeu, estava lá no templo fazendo o trabalho dele. Na idade dele, mais para lá do que para cá, quando Maria pegou e entregou a vida, o que é a vida? O Espírito Santo, que é Jesus Cristo, entregou na mão dele. Olha o que esse homem falou: agora, ó, depois de tantos anos, homem, depois de tantos anos, agora os meus olhos viram a salvação. E olha o que ele disse em seguida: e se queres, agora pode até me levar. Meu Deus, esse homem encontrou a vida, com mais de 80 anos. Então significa, há tempo para Deus? Não, é hoje. E termino com essa pergunta. Jesus, ele veio e fez uma pergunta de convite. Ele não é igual a esses governos que obriga você a pagar, se você não pagar está na cadeia. Jesus veio assim, olha como ele é delicado, nosso Senhor. Queres ter a minha vida vivendo em você? Você pode dizer sim ou não, porque você tem livre-arbítrio. Aí você fala, quero. Digamos que você falou quero. Sabe o que ele vai falar? Aceita o batismo. E agora começa a passar com todo o esforço do mundo. Renuncie todas as tuas vontades. E ó, me segue. Oh, meu irmão, isso aí é luta, hein? Mas é um convite. Queres continuar? Queres? Prepara-te. Esforçai-vos. E Deus vai pôr você na prova. Vai continuamente pôr você na prova. Ah, mas eu não queria isso. Queria não? O convite ainda está aí. Queres me seguir? Queres? Quero. Só os violentos alcançarão a vida com o eterno. Violento contra a minha vontade. Você vai esquecer disso, meu irmão? Vai? Obrigado, Jesus. Porque o Senhor está me falando forte hoje na minha vida. E agora é uma questão de decisão sua. Agora eu vou lembrar uma música que na época da avó do Marcos Diácono lá cantava. A avó dele. E se alguém lembrar aqui, vai lembrar porque um dia a avó cantou. A decisão é sua. São muitos os convidados. São muitos os convidados. Olha lá. Quase ninguém tem tempo. Quase ninguém tem tempo. A decisão é sua. hoje. A decisão é sua. Queres me seguir? A decisão é sua.
Tem igreja com nome X, Y, Z, com distintivo cristã. A doutrina lá é um pouquinho diferente dessa. Vem aqui, que Deus vai dar o que você precisa. Quero não. Quero não. Me deixa aqui. O convite foi outro que Jesus fez. Deu para entender agora? Por isso está lotando, lotou muito essas igrejas. Mas quem tem um pouquinho de juízo sai de lá e volta para a igreja católica. Até porque sente saudade da Virgem Maria e dos sacramentos da igreja. Amém? Vamos cantar, ministério? Acabando aqui a homilia do padre? Acabou, né? Vamos lá. Senhor, eu sei que tu me sondas. Pensa na letra dessa canção. Sei também que me conhece. Obrigado, Jesus. Se me assento, me levanto. Olha isso. Conheces meus pensamentos. Vai lá, vai lá. Quer deitado, quer andando, sabes todos os meus passos. Cura-me, Senhor. E antes que haja em mim palavras, Olha lá, olha. sei que em tudo me conhece. Só você, Senhor. Senhor, Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei. Senhor, Olha na segunda parte, para fechar. Olha lá. Deus, tu me cercaste em volta. Olha isso. Não tem jeito, irmãos. Tuas mãos em mim repousam. Eu creio, Senhor, do fundo da minha alma. Tal ciência é Grandiosa. grandiosa. Olha isso aí, ó. Não alcanço de tão alta. Olha aí, ó. Eu subo até o céu. Não tem jeito, Ele está com a gente. Sei que ali também te encontro. Você que questiona tanta coisa, Se no abismo da minha alma, olha isso aí, ó. sei que ali também me amas, Senhor. Eu sei que tu me sonda, Senhor. Senhor, eu sei que tu me sonda. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, para terminar, eu sei que tu me amas. Segunda leitura de hoje, vai. Senhor, eu sei que tu amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, leva como verdade de fé. Eu sei que tu me amas. Se tu queres seguir esse Deus livre, proclame a fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.